Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, tudo bom? Nós voltamos aqui com a nossa sexta aula da disciplina Oficina de Projetos de Iniciação Científica e Tecnológica do curso de Pedagogia. Vamos continuar com as normas da ABNT. Vamos lá? Aula 6, normas sobre citações diretas e indiretas. Outros conceitos que a ABNT nos traz sobre essas normas de apresentação do texto em trabalhos acadêmicos. Ela fala de notas de referência, notas de rodapé e notas explicativas. O que seriam notas de referência? Notas que indicam fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra onde o assunto foi abordado. Rodapé, indicações, observações ou aditamentos aos textos feitos pelo autor, tradutor ou editor, podendo também aparecer na margem esquerda ou direita da mancha gráfica. E as explicativas, notas usadas para comentários, esclarecimentos ou explanações que não possam ser incluídos no texto. Vamos aqui às explicações. Citação de documentos diferentes de mesmo autor, mesmo ano de publicação. Olha ali embaixo, Manolis, 1972, Manolis, 1972. São duas obras do escritor, né? E nós utilizamos as duas obras. Então, como é que eu vou colocar isso lá nas referências e até no próprio texto? Eu vou utilizar a letra A e B. A para dizer que é a primeira e B para dizer que é a segunda. Então, quando em um trabalho acadêmico temos documentos, capítulo de livro, artigo científico e faz-se uso de dois ou mais textos de um mesmo autor publicados no mesmo ano, deve-se fazer a distinção entre esses materiais, indicando após o ano letras diferentes. Essa diferenciação deve ocorrer tanto nas citações quanto nas referências. Então, aí o exemplo abaixo. Citação de diferentes autores com coincidência de sobrenomes. Quando em um trabalho acadêmico utilizamos dois ou mais autores e ocorre coincidência de sobrenomes e ano de publicação, devemos fazer as seguintes distinções. Vejam lá, ó, tem J. Vargas e M. Vargas, né? Então, não basta eu colocar apenas o Vargas, eu tenho que insistentemente colocar o nome da pessoa, certo? Nomes com iniciais diferentes. Então, eu tenho J. Vargas 2001 e M. Vargas 2001. Se eu coloco só Vargas 2001, vai ficar a dúvida, é do J ou é do M? Então, por isso a necessidade de incluir essa inicial. Continuando, nomes com iniciais semelhantes e outro sobrenome, se houver com iniciais diferentes. Então, olha só, nesse segundo exemplo, eu tenho J. Vargas e J. Vargas 2001, mas o outro nome é diferente, né? Então, fica J.C. Vargas 2001, J.R. Vargas 2001, para fazer a diferenciação. E nomes com iniciais semelhantes, João 2001, né? Coloca Vargas, José 2001, Vargas. Então, todas as formas de eu diferenciar a obra para não confundir o leitor. Destaques em citações diretas. Transcrito da NBR 10520 de 2002. Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a expressão grifo nosso, entre parênteses, após a chamada da citação, ou grifo do autor, caso o destaque já faça parte da obra consultada. Esse grifo nosso, nós já passamos por um exemplo desse, certo? Então, vamos aqui relembrar. Para que não tenha lugar a produção de degenerados, quer psíquicos, quer morais misérias, verdadeiras ameaças à sociedade. 1916, página 46, grifo nosso. No caso aqui, o exemplo teria que estar grifado a palavra degenerados, tá? No caso, se tivesse sido eu que tivesse escrito esse trecho aqui,
e esteja grifo nosso, eu teria que ter grifado alguma palavra aqui para chamar a atenção do leitor, no caso, degenerados. No segundo exemplo, grifo do autor significa que já veio com o grifo, que o autor do livro já veio com o grifo, tá? No caso aqui é literatura, tá, gente? Desejo de criar uma literatura independente diversa de vez que, aparecendo o classicismo como manifestação de passado colonial. Então vejam que quando eu quero dar destaque a uma palavra, eu posso pegar essa palavra, grifar, mas eu sou obrigada a escrever grifo nosso. Agora, quando aquela palavra já vem grifada pelo próprio autor, para não haver dúvida, você vai ter que escrever grifo do autor. Indicação de autoria. Atenção, isso aqui a gente já passou, mas vamos relembrar. Fora dos parênteses, apenas iniciais maiúsculas. Vejam lá, ó, segundo Moraes, Moraes e Souza, Dudziak, Gabriel e Vilela, Bacon et al., lembra do et al. E outros, né? O desenvolvimento, Comissão das Comunidades Europeias, então só a primeira inicial maiúscula. Dentro do parênteses, aí coloco tudo em caixa alta. Vejam lá em cima, Moraes está dentro do parênteses, então caixa alta. Moraes, ponto e vírgula, Souza, significa 2 autores. Dudziak, Gabriel Vilela, 3 autores, separados por ponto e vírgula. Belkin et al., Desenvolvimento, Comissão das Comunidades Europeias. Então, esse slide aqui é só para mostrar. Fora do parênteses, só a primeira letra maiúscula. Dentro, caixa alta. Autoria, nome por extenso ou apenas iniciais? Vamos ao exemplo. Ana Elisa Ribeiro. Então, o Ribeiro, né, vem primeiro, caixa alta. Texto multimodais, 2 pontos, leitura e produção, ponto, São Paulo, 2 pontos, parábola, vírgula, 2016, certo? Vejam que eu escrevi o nome da autora completo, Ana Elisa Ribeiro. Lá embaixo, só está a letra A e a letra E, certo? Não está por extenso, só as iniciais. Posso fazer isso? Posso, sem nenhum problema. A mesma coisa o outro exemplo. Roxane Rojo, Antônio Gomes Batista, são 2 autores aqui. E aí vem o título, Livro Didático da Língua Portuguesa, Letramento e Cultura da Escrita, Campinas, Mercado de Letras, 2000. E lá embaixo, o mesmo exemplo, mas apenas com as iniciais dos autores. É permitido? É. Mas eu aconselho a vocês a escreverem o nome completo, por extenso. Notas de rodapé, que foi iniciado lá no início, ó. Então, bora ver aqui. Notas de rodapé são notas referenciais, que têm a função de indicação da obra, capítulo ou base que está sendo citada ou referenciada. As notas explicativas, elas são notas de rodapé que têm a função de explicar alguma informação, visando auxiliar o entendimento do leitor ou informando outras leituras. Então, vejam as diferenças, tá? Todas as duas, as referenciais e as explicativas, são notas de rodapé. Mas as referenciais, elas vão fazer o quê? Indicar uma obra, um capítulo, algo que você queira referenciar. E a explicativa, o nome já traz, né, o sentido. Explicar uma informação, explicar o adentro de algum conceito diferente, e aí você pode colocar em nota de rodapé. Notas de rodapé, exemplo de nota explicativa, retirada de Nunes, 2011, página 35. Nosso objetivo, então, será o de encontrar, se houver, diferenças entre as modalidades declarativas e interrogativas totais. E aí vocês observem que tem uma referência, um númerozinho, o 8, em 2 falares catarinenses. E aí o 8 vai aparecer lá na nota de rodapé e vai estar escrito perguntas cujas respostas seriam sim ou não. O que isso significa? O que essa nota de rodapé quer dizer? Essa nota de rodapé está explicando que tipo de modalidade declarativa e interrogativa ele está se referindo. Por isso, quem escreveu achou necessário colocar essa nota explicativa, certo? Agora um exemplo de nota de referência, que é uma nota de rodapé. É importante não nos enganarmos com a ideia de que os povos indígenas não possuem história, como se fossem apenas fósseis vivos, cujos estudos podem se reduzir apenas à sua etnografia. Vejam que tem um númerozinho ali. Isso significa que tem uma nota de rodapé. E lá na nota de rodapé
está escrito 20, tem toda uma referência relacionada a essa afirmação. Isso significa o quê? Que essa afirmação aí que foi feita foi retirada desse livro aí, Manuela Carneiro da Cunha, tá? Então, por isso, essa nota de rodapé é uma nota de referência. Então, a explicação, né? A diferença entre nota explicativa e de referência. É explicativa, eu vou explicar algo, e a referência eu vou indicar alguma referência. Continuando aqui, regras gerais, citações de falas. Os dados obtidos por informação verbal, palestras, entrevistas, debates, aulas, etc., devem ser mencionados no texto seguidos da expressão informação verbal, entre parênteses. Os dados disponíveis sobre a fonte devem ser mencionados apenas em notas de rodapé. Não sei se vocês lembram, na disciplina de Educação de Jovens e Adultos, vocês realizaram entrevistas com professores, correto? Então, se vocês forem utilizar aquela entrevista em algum projeto, em algum artigo científico, aqui está a regra de como utilizar essa entrevista no texto. Vamos a ela. Então, no texto, a nova revisão da AACR2 em folhas soltas estará disponível para venda em setembro deste ano. E coloca a expressão informação verbal entre parênteses e um númerozinho lá para indicar a nota de rodapé. O que isso indica? Ó, notícia fornecida pela professora Maria Tereza Reis Mendes na aula final da disciplina Catalogação na Escola de Biblioteconomia da Universidade do Rio de Janeiro em agosto de 2004. Então, vamos dizer que vocês irão fazer um projeto de pesquisa e os sujeitos serão os professores da EJA. O que vocês irão fazer? Eu fiz uma entrevista, e vou poder utilizar? Sim. Então, vocês vão colocar lá, segundo fulano de tal, e coloca o trechinho da entrevista. E ao lado, vocês vão colocar essa informação, informação verbal, e coloca o númerozinho para vocês criarem a nota de rodapé. E lá embaixo, vocês vão dizer de onde vocês retiraram aquela informação, que foi uma entrevista. Citação no sistema autor-data. Aqui é mais para esclarecer, né, a regra, a norma, mas que vocês com certeza já sabem. Para o autor, este processo de agência é tanto individual quanto social. Nós não podemos esperar entender o uso da língua sem observá-lo como um conjunto de ações construído a partir de ações individuais. O desafio é explicar como todas essas ações funcionam. Clark, 2002, página 5. Aqui, ó, não precisa colocar nota referencial. A referência aqui irá aparecer na lista de referências que fica após a conclusão do trabalho. Aqui é só para a gente saber, para o leitor saber de onde você retirou essa citação, que foi de um livro do Clark, ano 2002, página 5. E a referência completa desse livro do Clark vai aparecer lá no final, nas referências. Citação no sistema numérico. Vocês vão encontrar artigos e revistas que solicitam desta forma aqui as citações, tá? Então, vamos aprender. Para o autor, este processo de agência é tanto individual quanto social. É o mesmo exemplo, só que em vez de eu colocar Clark após a citação, o ano e a página, eu coloco o númerozinho, uma nota referencial, né? E lá embaixo a nota de rodapé. E lá embaixo eu coloco a referência completa da obra de onde eu retirei este trecho, certo? Professor, eu quero colocar uma imagem, eu quero colocar uma ilustração no meu projeto de pesquisa, no meu artigo. Posso? Pode. Mas tem regras. Quais são as regras? Vejam aí, ó. Nós temos uma imagem aí, né, de uma cidade, e aí no ladinho tem a regra escrito: legenda acima da ilustração, indicando o tipo de elemento. Nesse caso, uma foto ou figura. A ABNT 14724, ela não especifica o tipo de letra, maiúscula ou minúscula, nem se o texto deve estar centralizado ou não. Mas a maioria das pessoas, né, utilizam fonte 10 ou 11 e centralizam a imagem, tá? Então, eu tenho que colocar imagem 1 e eu descrevo, né, o que é essa imagem. Certo? E na parte inferior é a fonte, de onde foi retirada essa imagem. Na parte inferior deve-se indicar a fonte da ilustração. Então vejam que colocam lá fonte em caixa alta, olha lá, fonte em caixa alta, 2 pontos, e de onde foi retirada
a imagem, a ilustração. E lembrando, pessoal, quando for um link igual esse exemplo que vocês estão vendo, vocês têm que acrescentar o acesso. Que dia vocês acessaram essa imagem? Como exemplo aí, ó, acesso em 28 de janeiro de 2018. Tem que constar essa informação, certo? Outro exemplo aqui. Nós temos aqui uma figura 1, âmbitos da educação metodológica, é o título, né, da figura 1, e a legenda acima da ilustração, indicando o tipo de elemento, certo? Como foi indicado aí. E embaixo, a fonte, de onde foi retirado. Aqui, ó, uma informação nova para vocês, ó, fonte 2 pontos, figura de nossa autoria. O que significa? Que os escritores do projeto, os escritores do artigo, os próprios escritores do artigo, criaram essa imagem, criaram esse gráfico. Então, vocês podem criar também um mapa mental, um organograma e colocar lá, fonte 2 pontos, figura de nossa autoria. Aqui mais um exemplo, um mapa, né? Mapa 1. Por que mapa 1? Porque pode ser que exista o mapa 2, mapa 3, mapa 4, certo? Estado de Pernambuco, explica-se, né? Que imagem é essa, lá em cima, e abaixo a fonte. Lembrando novamente, se for um link da internet, ó, tem obrigatoriamente que inserir a data do acesso. Então, essas foram algumas regras da ABNT. Na próxima, nós vamos tratar de referências, como elaborar as referências e como colocá-las lá na parte final. Então, eu aguardo todos para a próxima aula para nós tratarmos das referências no projeto de pesquisa ou um artigo científico. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.